Dorival Silvestre Júnior, mais conhecido como Dorival Júnior, é um treinador e ex-futebolista brasileiro. No ano de 2002, a Ferroviária disputava a Série A3 do Paulistão, e a campanha foi terrível até o final do primeiro turno. A pressão política sobre o time eram enormes, e só se falava em escapar do rebaixamento. Em 15 partidas, já haviam passado 3 treinadores pelo time. Formado em Educação Física, Dorival Júnior, então auxiliar técnico no Figueirense, aceitou o desafio por amor ao Ferroviária e já estreou exatamente em um estádio bem familiar, o Parque Antártica. O adversário foi o Palmeiras B. Após trabalhos como auxiliar técnico e gerente de futebol no Figueira, Dorival estreou efetivamente como técnico no clube em 2003, logo faturando o campeonato estadual no ano seguinte. Em 2005, comandou o Fortaleza, onde foi demitido na reta final do campeonato cearense. No mesmo ano, ainda treinou 2 de seus ex-clubes dos tempos de volante, Criciúma e Juventude. Em 2006, foi campeão pernambucano pelo Sport. No mesmo ano, comandou o Avaí São Caetano. No comando do clube paulista, conquistou um desagradável 18º lugar no Brasileirão, resultado que rebaixou o Azulão para a Série B. No ano seguinte, Dorival Júnior fez ótima campanha no São Caetano, após eliminar o São Paulo nas semifinais do campeonato estadual e, em seguida, terminar como vice no Campeonato Paulista, perdendo a final para o Santos. No dia seguinte, Dorival deixou o Azulão e transferiu-se para o Cruzeiro. No Cruzeiro, que havia perdido o Campeonato Mineiro de 2007 para o maior rival, administrou um princípio de crise e pôs o time entre os favoritos ao título do Brasileiro. No entanto, nas últimas 11 rodadas do campeonato, o time mineiro sofreu uma queda de rendimento que quase o afastou da zona de classificação à Libertadores de 2008. Por essa razão, os dirigentes do Cruzeiro deixaram de renovar o contrato do treinador. No final de 2007, Dorival Júnior foi cotado para assumir o Palmeiras, mas acabou acertando com o Coritiba para a temporada de 2008. No final de 2008, Dorival não renovou seu contrato com o Coritiba e assinou com o Vasco da Gama para enfrentar um grande desafio: devolver o clube carioca à elite do futebol brasileiro. O objetivo foi alcançado com algumas rodadas de antecedência, ao vencer o Juventude por 2-1. O título da Série B veio poucas semanas depois, com o triunfo sobre o América de Natal, também por 2-1. No final de novembro, Dorival e a diretoria do clube decidiram não renovar o contrato para a temporada de 2010. Assim que o presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro assumiu a presidência em 15 de novembro, Dorival foi contratado pelo Santos por 2 anos, em substituição a Vanderlei Luxemburgo. O presidente do clube depositou nele muita confiança para 2010. Com uma equipe extremamente ofensiva com jogadores como Robinho, Neymar e Paulo Henrique Ganso, Dorival levou o Santos à conquista do título paulista de 2010, superando o Santo André numa final muito disputada, vencendo também a Copa do Brasil ao derrotar o Vitória na final. Após uma rixa com o atacante Neymar, em episódio no qual o jovem jogador xingou o então técnico por ter sido proibido de cobrar um pênalti, Dorival disse que deixaria o atacante fora do clássico contra o Corinthians. Declaração essa que não agradou a diretoria santista e resultou em sua demissão por insubordinação. Após ser demitido, acertou com o Atlético Mineiro, com a missão de salvar a equipe da Série B. O Atlético Mineiro, até a apresentação de Dorival, se encontrava a mais de 20 rodadas na zona de rebaixamento, a 7 pontos do primeiro time fora do chamado Z4. E segundo estatísticas especializadas, com 89% de chance de rebaixamento. Dorival Júnior conseguiu restabelecer a confiança da equipe, trabalhou a parte psicológica dos jogadores, ficando célebres os clássicos disputados com um grande rival, o Flamengo, onde o Galo venceu por 4-1, e contra o maior rival, o Cruzeiro. O Atlético acabou vencendo o Cruzeiro por 4-3. Em 28 de novembro de 2010, Dorival Júnior conseguiu livrar o Atlético do rebaixamento, faltando apenas uma rodada para a final do Campeonato Brasileiro. Em 12 jogos comandando o Galo, obteve 24 pontos, a mesma quantidade de pontos que seu antecessor, Vanderlei Luxemburgo, havia conquistado com o dobro de jogos.
No dia 12 de agosto de 2011, o Internacional acertou a contratação de Dorival Júnior. Comandou a equipe na conquista do título da Recopa Sul-Americana, conquistada sobre o argentino Independiente no Beira-Rio por 3-1. No final do ano, conseguiu classificar o time para a Copa Libertadores da América, graças a uma vitória na última rodada, contra o rival Grêmio por 1-0, gol de D'Alessandro. No dia 13 de maio de 2012, conquistou o Campeonato Gaúcho, também no Beira-Rio, sobre o Caxias, na vitória por 2-1, tendo empatado o primeiro jogo por 1-1 no Estádio Centenário. Em 20 de julho de 2012, depois de pesadas críticas por parte da torcida colorada, foi anunciada sua demissão. Em 25 de julho de 2012, cerca de uma semana após ser demitido do Internacional, o Flamengo, que também havia demitido seu até então treinador Joel Santana, acertou a contratação de Dorival inicialmente até o fim de 2013. Mesmo sem tempo para treinar o time, Dorival estreou pelo Flamengo numa partida contra a Portuguesa logo no dia seguinte ao acerto e comandou o time no empate sem gols. Em 16 de março de 2013, foi demitido por falta de acordo na redução de seus rendimentos. Em 10 de julho de 2013, Dorival Júnior foi anunciado como novo treinador do Vasco. Porém, após uma sequência de resultados negativos que levaram o clube a ficar entre os 4 últimos do Campeonato Brasileiro, foi demitido em 28 de outubro. Comandou o Fluminense a partir de 11 de novembro de 2013, em substituição a Vanderlei Luxemburgo, com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com o caso do Clube de Regatas do Flamengo perder 4 pontos no STJD pela escalação irregular do jogador André Santos, Dorival teve êxito. Em 3 de setembro de 2014, assumiu o comando do Palmeiras até dezembro de 2014. A equipe conseguiu se salvar do rebaixamento para a Série B, apenas na última rodada, com a pior pontuação do primeiro time fora da zona dos 4 últimos rebaixados desde a edição de 2006, com 40 pontos. No dia seguinte foi demitido. Em 9 de julho de 2015, acerta o retorno com o Santos até o final de 2017. Dorival assumiu o time em crise, ocupando o 18º do Campeonato Brasileiro. Em pouco tempo, recuperou os resultados, tirando o time da zona de rebaixamento. Encerrou o Campeonato Brasileiro em 7º lugar e a Copa do Brasil em 2º lugar. No total, somando as duas passagens, Dorival comandou o Santos em 189 partidas, com 111 vitórias, 34 empates e 44 derrotas. Em 5 de julho de 2017, foi anunciado pelo presidente Carlos Augusto de Barros como novo treinador do São Paulo, assinando até o fim de 2018 para substituir Rogério Ceni. Em 9 de março de 2018, um dia após a derrota no Clássico para o Palmeiras, foi demitido. No total, comandou o São Paulo em 40 partidas, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Na sua segunda passagem pelo Flamengo em 2018, o treinador assumiu na reta final da temporada, substituindo Maurício Barbieri. Assim como Paulo Souza, Dorival Júnior teve problemas com o goleiro Diego Alves na época. O técnico comandou o rubro-negro em apenas 12 partidas, acumulando 7 triunfos, 3 empates e 2 derrotas. A equipe balançou as redes adversárias 21 vezes e levou 7 gols. O aproveitamento foi de 66,7% e o Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Em 27 de dezembro de 2019, foi anunciado como novo treinador do Atlético Paranaense para 2020. Foi demitido em 28 de agosto, após 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. No dia 28 de março de 2022, foi anunciado como treinador do Ceará. Como treinador, Dorival Júnior conquistou os seguintes títulos: pelo Atlético Paranaense, o Campeonato Paranaense de 2020, pelo Internacional, o Campeonato Gaúcho de 2012 e a Recopa Sul-Americana de 2011, pelo Santos, o Paulistão de 2010 e 2016 e a Copa do Brasil de 2010. Pelo Vasco da Gama, o Campeonato Brasileiro da Série B de 2009, pelo Coritiba, o Campeonato Paranaense de 2008, pelo Sport, o Campeonato Pernambucano de 2006 e pelo Figueirense, o Campeonato Catarinense de 2004. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e também para curiosidades sobre o clube e sobre jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações, Rubro-Negra.